Olá, bom dia. Me chamo Cássia de Vasconcelos e estamos compondo o grupo de 3 pessoas. Eu, a Ana Gabriela e a Pamiela. Ficamos com o tema de epistemologia da educação, argumento do criador do conhecimento em Nietzsche. O filósofo, do século XIX, teve várias autorias criticando a moral, a religião e a cultura contemporânea. É um pouco complexo com as palavras e por isso a gente trouxe um vídeo para ficar melhor, sobre 7 curiosidades sobre Nietzsche, que vai te facilitar a entender o pensamento do filósofo. Eu não sou um homem, eu sou dinamite. Fala a verdade. O que será que leva uma pessoa a escrever algo assim? Talvez você pense, é fácil, loucura. Ou então, você pode pensar que não passe de arrogância. Mas aí, você para por uns instantes e resolve conhecer mais sobre a vida e a obra do cara que escreveu isso. E descobre que a resposta é ainda mais simples. É a mais pura verdade. Nietzsche era, ou melhor, é dinamite. E eu digo porque parece que ele segue mais vivo do que nunca, enchendo os bancos de teses e dissertações das universidades, as estantes das livrarias, os auditórios de palestrantes e até o feed do YouTube. Cada nova abordagem consegue ser instigante à sua maneira. Comenta ao final do vídeo se a nossa abordagem também te instigou. E seja de forma positiva ou até mesmo negativa. Nenhuma das duas possibilidades seria de se estranhar. Afinal, ele é sem dúvida nenhuma um dos pensadores mais controversos de todos os tempos. Muitos o idolatram, muitos o repulsam. Mas na verdade, ninguém o compreende por completo. Provavelmente, nem ele mesmo. Mas ao contrário do que alguns pensam, isso não é algo negativo. Ele mesmo entrava em contradição por diversas vezes e não tinha o menor pudor em mudar de ideia. Pelo contrário, para ele, as contradições fazem parte da vida. Mais ainda, movem a vida. Estão ligadas ao que ele chama de vontade de potência, que deva ser luta e contradição, e multiplicidade vir a ser e finalidade das finalidades. Seu objetivo era realmente demolir tudo o que se considerava como regra e lançar questionamentos que até hoje estão na base da nossa sociedade. Por isso, ele é considerado um dos maiores pensadores a criticar a cultura ocidental moderna, colocando em xeque o estilo de vida conturbado, submisso e perdido que ela criou. Se você é do tipo de leitor que espera encontrar respostas fáceis, ou que só gosta de ler aquilo que coincide com seu próprio pensamento, Nietzsche realmente não é uma leitura para você. Oi, eu sou o Alex, e no Super Leituras de hoje vou trazer 7 curiosidades sobre Friedrich Nietzsche que, se não te ajudar a entendê-lo melhor, vão pelo menos garantir que você o ache ainda mais estranho. 1. Ele sabia que estaríamos aqui falando sobre ele. Somente os dias vindouros me pertencem. Alguns homens nascem póstumos. Como você deve imaginar, Nietzsche não foi exatamente um escritor popular em seu tempo. Seus textos eram estranhos, tanto em forma quanto em conteúdo. Diferentemente do que era feito pelos filósofos até então, Nietzsche escrevia poeticamente. Suas obras não buscavam ser apenas tratados filosóficos, mas obras de arte que deveriam ser ruminadas a fundo para que fossem digeridas. A maior parte da sua obra foi escrita em aforismos, algumas vezes mais diretos e outras vezes bastante nebulosos, mas que o próprio autor sabia que não fariam muito sucesso entre os seus. Ele acreditava que suas considerações demorariam anos e anos para começarem a ser compreendidas, e que nem todo mundo chegaria a tanto, só aqueles que estivessem realmente dispostos a se atrever. As condições sob as quais sou compreendido, sob as quais sou necessariamente compreendido, conheço-as muito bem. Para suportar minha seriedade, minha paixão, é necessário possuir uma integridade intelectual levada aos limites extremos, possuir uma inclinação,
nascida da força, para questões que ninguém possui coragem de enfrentar. Ousadia para o proibido, predestinação para o labirinto. 2. Foi um grande admirador de Dostoiévski, único psicólogo, dito de passagem, do qual tive algo a aprender. Nietzsche era ávido leitor de Dostoiévski e o admirava imensamente, a ponto de escrever uma dedicatória como essa que acabamos de ler. Nietzsche foi profundamente influenciado por ele, ainda que tenha desenvolvido sua filosofia em um caminho próprio e, muitas vezes, destoante da literatura do russo. Apesar das abordagens diferentes, ambos tinham uma visão extremamente crítica da sociedade moderna e dos rumos do cristianismo, explorando de forma bastante peculiar, e cada um à sua maneira, as consequências do niilismo. Teve um caso lendário na vida de Nietzsche que aponta para o quanto esse gigante da literatura impactou sua vida. Vamos ver isso na curiosidade 5. Vocês sabem que nós dos Preleituras temos essa paixão em comum com Nietzsche, né? Tanto que dedicamos uma playlist inteira ao grande Dostoiévski. 3. Teve uma educação cristã. Nietzsche teve uma formação luterana. Seu pai era pastor e ele próprio se encaminhava para seguir os mesmos passos. Mas quando tinha por volta de 5 anos, seu pai morreu e a família teve de se mudar. Isso acabou atrapalhando um pouco os planos iniciais, mas sua formação cristã se manteve, já que a família de sua mãe também era protestante. Como sempre foi aplicado, se tornou um estudioso profundo dos textos bíblicos, mas sua fé já se mostrava abalada. Talvez pela morte precoce de seu pai e logo em seguida de seu irmão caçula, mas não dá para ter certeza. 4. Não era um ateu ativista, mas sim um crítico do cristianismo. A própria palavra cristianismo é um mal entendido. Na verdade, só houve um cristão, e ele morreu na cruz. Para ele, os cristãos estão longe de seguir o exemplo de Cristo e se apegam a normas e valores que enfraquecem a vontade de potência, o ímpeto de viver, e se encolhem no que ele denomina moral de rebanho. O ateísmo, como as pessoas costumam entender, era uma questão que não importava tanto para ele. Cada um crê ou não no que quiser. A questão que ele levantava era mais profunda. Ele defendia a ideia de que os nossos valores devem ser criados e testados na vida, no único mundo que existe. Nesse sentido, a visão cristã de um Deus bom e paternal, nos aguardando no reino do amanhã, para ele, não fazia mais sentido. E inventar fábulas acerca de outro mundo distinto deste não tem sentido, pressupondo que domine em nós o instinto de calúnia, de amesquinhamento e receio diante da vida. Neste último caso, nos vingamos da vida com a fantasmagoria de outra vida distinta, melhor que esta. A vida deveria ser vivida e não servir de sala de espera. Além disso, ele percebia que o homem moderno começava a dar crédito a uma visão de mundo apoiada mais na ciência que na teologia, e que a própria igreja seguia interesses bastante mundanos. Perceba que dizer Deus está morto é diferente de dizer Deus não existe. Muita gente viu nosso vídeo sobre esse tema, mas preferiu nem tentar entender a diferença. Suas certezas eram fortes demais para permitir que suas mentes se abrissem. Só que a questão nem é concordar ou não com ele, mas é entender o raciocínio. Dostoiévski, que era cristão convicto, trilhou um caminho semelhante, principalmente na obra Os Irmãos Karamazov. Mas, ao contrário de Nietzsche, propôs um olhar mais otimista para essa questão, se é que podemos usar essa palavra. Agora, a curiosidade que também tem relação com Dostoiévski. Olha só. Dizem que abraçou um cavalo e chorou. Existe uma história famosa que conta que ao ver um cavalo sendo açoitado, Nietzsche teria abraçado o animal, sussurrado algo em seu ouvido, chorado e, por fim, caído desmaiado no chão. E a partir desse fato, ele teria então enlouquecido completamente. Bom, vamos deixar esse papo sobre a loucura para o final. Agora, vamos nos concentrar na anedota em si. Na verdade,
Não existe nenhuma prova de que essa cena tenha realmente acontecido. Existem relatos por cartas feitos por amigos um tempo depois da suposta ocorrência. Mas o mais interessante é que Raskolnikov, protagonista da obra Crime e Castigo de Dostoiévski, vivencia uma cena semelhante em um sonho. Será então que Nietzsche, com essa cena no seu subconsciente, a teria reproduzido sem se dar conta disso? Será que ele a encenou deliberadamente? Ou será que isso não passa de uma lenda? 6. Foi apropriado pelos nazistas. Deutschland, Deutschland über alles. Receio que esse foi o fim da filosofia alemã. Pois é, eu não sei falar alemão, então desculpa a minha pronúncia. Mas fica claro que quase meio século antes do nazismo dominar a Alemanha, Nietzsche já se opunha à ideia de Alemanha acima de tudo. Ainda assim, até hoje, tem gente que acredita que os escritos de Nietzsche realmente apoiaram os ideais nazistas. Mas, na verdade, o que ocorreu foi que depois de sua morte, sua irmã mais nova, com quem tinha uma relação bem conturbada, deturpou sua obra e editou de maneira enviesada alguns fragmentos não publicados e os apresentou a Hitler. Importante ressaltar que a última briga dos irmãos aconteceu justamente porque Nietzsche não aprovava o casamento da irmã com um militar antissemita e defensor da ideia de superioridade da raça alemã, e não quis participar de forma alguma da divulgação de suas ideias. 7. Será que era louco? Só esse tema já daria um vídeo. Um que eu gostaria muito de fazer, inclusive. Ao contrário do que mostra a violência de seus escritos, na vida privada, o filósofo sempre foi descrito como comportado, cordial, polido, nada de dinamite. Nada que indicasse qualquer traço de loucura. Porém, no fim de sua vida, algo aconteceu. Alguns dizem que o estopim foi o episódio do cavalo de Turim, aquele que vimos ainda há pouco. Mas que mesmo antes, ele já começava a esboçar traços de insanidade mental. Dizem que foi visto dançando nu em público, assinava as cartas que enviava aos amigos como Dionísio ou o Palhaço, ficava minutos inteiros olhando fixo para a mesma página de um livro e escrevia coisas sem sentido. Até que em determinado momento, perdeu completamente a sanidade e viveu seus últimos anos fora de si. Por muito tempo, atribuíram, não sem controvérsias, a doença mental à neurosífilis. Porém, um estudo recente, publicado na Acta Psiquiátrica Escandinávica, que teve acesso aos prontuários da época, indica que ele sofreu de demência frontotemporal, uma doença que só recentemente tem sido estudada. Seja como for, é importante ressaltar que ter sido acometido por uma doença não pode servir de pretexto preconceituoso para invalidar a obra de uma vida. Ou será que pode? O que você acha? Diz aí nos comentários. Eu não sou... Bom, o filósofo, né? Ele é bem sincero com suas palavras. Primeiro, ele chega afirmando que a sua tese consiste de que o real somente podemos efetivamente conhecer aquilo que nós mesmos criamos, né? A partir daquilo que nós somos, como nós nos sentimos no meio da sociedade. E o que criamos é a partir daquilo que nós somos. Então, nós efetivamente adquirimos conhecimento por meio daquilo que nós criamos, né? E é por meio daquilo que nós somos. O ponto de partida não seria uma representação lançada ao real, mas antes uma representação aprendida instantaneamente na realidade. Aprendida instantaneamente na realidade. O filósofo, ele tem uma visão que o conhecimento se faz pela vida, né? Vitalmente. Eu vivo, né? Eu consigo criar e gerar conhecimento. A ciência permitia ao homem aquilo que estava em seu impulso, sentir-se senhor das coisas. Por meio da ciência, né, na visão do filósofo, se adquiriu algo estável,
né? Controlável, algo que o ser humano podia controlar, algo que o ser humano podia dominar, algo que fosse compreensível, conhecido, né? Algo firme, concreto, algo, né, retinho, em linha reta, que não pudesse sair daquilo, né? Algo bem compreendido, bem estável, forte, firme. E para o autor, ele pensa, né, que nós somos o que criamos. Então nós não somos estável ao tempo todo, controlável ao tempo todo, compreensível, conhecida ao tempo todo. E dessa forma também gera conhecimento, não é? Ao meu modo de viver, ao meu modo livre e espontâneo de ser e de viver, eu posso criar e gerar conhecimento. E o ser humano, por meio da ciência, cria algo controlado, algo fechado, algo concreto, né? E que ele pensa que, como nós somos seres humanos, nós não somos algo fechado, criado, concreto. Ele até critica Platão com o mito da caverna, né? Porque antes de sair, nós tínhamos que ficar e nos compreender e nos conhecermos. Segundo Nietzsche, a vida é um constante criar e recriar, sem uma teologia pré-definida. Não é que nem no seu texto afirma que, ao mesmo errar, eu consigo gerar conhecimento, eu consigo pensar e remanejar um novo método, um novo ensino de fazer o que é certo ou de fazer de não fazer para dar errado. Então, eu consigo me remanejar, eu consigo aprender novos métodos de conhecimento para não errar novamente. É justamente por esse aspecto que a arte expressa de forma mais transparente que a vida, e pois a arte é justamente o processo de criação e recriação sem uma finalidade para além da própria criação, né? Apenas ser e viver, criar, né, já é um método de gerar conhecimento. Para que haja conhecimento, as representações ou nomes precisam corresponder ao real, né? Ao o que é real no meu viver, no meu cotidiano, porque o que para mim é real, para você pode não ser. Então Nietzsche vem com essa ideia de quebrar paradigmas, né? De quebrar paradigmas. Quando ele fala que Deus está morto, ele não nega, né, que Deus não existe, é diferente. Quando ele fala, é uma forma de criticar a religiosidade, porque no pensar do filósofo, a religiosidade prende o ser humano, coloca ele em uma doutrina fechada, né? Não permitindo exercer abundantemente o que a vida oferece, o que você pode fazer sendo ator, né, da arte de viver. Então, ele não quer dizer que Deus não exista, mas sim criticar, porque logo ele falando que Deus não existe, logo ele afirma que Deus morreu, né? Que Deus está morto. Ele afirma que Deus está morto, logo algo para morrer precisa estar vivo. E se fosse ao contrário, Deus está morto ou vivo, então morte não seria, né, o certo, o concreto, porque Deus, na verdade, não morre, né? E Nietzsche consiste em afirmar que não é a representação acurada que determina o sentido de algo e por extensão do seu conhecimento. É aquilo que eu falei, né? Não é porque algo está concreto, afirmado, concretizado, acurado de maneira certa e sem nenhuma maneira de modificá-la que se determina o sentido real de algo ou
ou uma criação ou desenvolvimento de um conhecimento. É isso a minha apresentação, a minha parte. Espero que eu tenha contribuído um pouco para compreender o pensamento do autor, do filósofo. O filósofo em si, né, ele defende a vida, defende a forma de viver. E por meio e por estar vivo, você gera conhecimento também, por sua criação da arte de viver, né? E espero que eu tenha ajudado.